Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Ouvintes, com a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos na Bituri FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro São Pedro, evidentemente Belo Jardim, Pernambuco. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa, o presbítero Elionay Alves, diácono Max Glendel, este que vos fala, e também o nosso irmão diácono Edivan Cordeiro. Momento de oração. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, e neste momento queremos convidar você que nos ouve pela rádio 98,3 para que juntos possamos elevar nosso pensamento a Deus em oração neste momento. Então, onde você estiver, mesmo que você esteja caminhando e ouvindo através de uma transmissão de rádio que você locomove, então que você possa nesse momento, mesmo em pensamentos aí, orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, nós queremos nesse momento agradecer-te por estarmos aqui em mais um dia, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para juntos podermos, ó Deus, bendizermos o teu nome, pronunciarmos a mensagem bíblica da tua santa e poderosa palavra. Rogamos a ti, ó Deus, que ajude a cada um daqueles que nos ouvem nesse momento. Que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor resolva os problemas que são pendentes na vida de cada um individualmente. Estende as tuas mãos, Senhor, é o que nós rogamos a ti e te pedimos, em nome de Jesus. Queremos, neste momento, ouvirmos o hino na voz de Laura Sougueles, Em Teus Braços, e esse hino gostaríamos de oferecer a todos os irmãos que encontram-se aí na Ótica Belo Jardim, a minha esposa, a irmã Márcia, bem como a irmã Zene, e todos os demais irmãos, e também estender esse louvor a todas as pessoas que nos ouvem, tanto evangélicas como não evangélicas, que você possa meditar na letra deste hino e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Saudações. Queridos ouvintes, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma calorosa saudação aos irmãos das diversas congregações da nossa igreja, nos diversos bairros e nas vilas. Vai uma saudação toda especial aos irmãos da congregação no bairro do Maria Cristina. Queremos enviar, em nome do nosso pastor, uma saudação ao nosso irmão Pedrinho, nossa irmã Socorro, nossa irmã Rosa, diácono Cícero, que estão na sintonia nesta tarde. Também enviar uma saudação toda especial
aos irmãos da congregação do bairro da Coab 3, Presbítero Heraldo e família, Portal Kennedy, a todas as irmãs que estão participando do avivamento do círculo de oração, a minha esposa, a irmã Gisele, que está com as irmãs ali, aos irmãos das congregações nas vilas, em Taboquinha, Presbítero Milton em família, Água Fria, Presbítero Girlei, Irmã Graça e todos os irmãos daquela congregação, aos irmãos da congregação em Chucuru, Diácono Clemison e família, aos irmãos do distrito em Serra do Vento, Presbítero Marcos e família, Diácono Lucivaldo, Irmão Vando, e também ao nosso amigo Alcivan, que está na escuta nesta tarde. A todos os queridos ouvintes que estão na sintonia, recebam a nossa saudação em nome de Jesus. Queremos avisar que amanhã, sexta-feira, nosso pastor Hélio Ribeiro convida toda a igreja para estar participando do grande culto de doutrina da palavra de Deus. Nosso pastor convida toda a igreja assim para estar participando amanhã do grande culto de doutrina no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que encontra-se localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro. E também queremos avisar que neste próximo domingo haverá culto de pregação em todas as congregações da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos diversos bairros aqui da nossa cidade, e pela manhã Escola Bíblica Dominical. Neste próximo domingo, você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, é o nosso convidado especial. Leitura Bíblica. Queridos ouvintes, nós também queremos enviar uma saudação aí para o nosso irmão Antônio, do Maria Cristina, para o pessoal lá da Esquadra Vidro, que estão na escuta aí da rádio. Um abraço, a saudação de paz. Para a irmã Verônica, mãe do nosso irmão Mateus, que está aqui conosco, também está ouvindo aí a Bituria FM, na escuta do nosso programa em defesa irmão Wagner, a irmã Riso, para todo o povo, irmão Val, irmã Clébia. Receba um abraço aqui de toda a equipe do programa Em Defesa da Fé. Deus abençoe os irmãos aqui do bairro da congregação do Tambor. Um abraço para a mocidade, para a comissão que está agora no círculo de oração. Deus abençoe a cada um, a cada ouvinte da Bituria FM e do programa Em Defesa da Fé. Leitura Bíblica. Queridos ouvintes, aqui quem vos fala é o presbítero Eleonai Alves, e neste momento eu quero vos convidar para lermos um versículo da palavra de Deus. Você que está a nos ouvir, se tiver ao seu alcance um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode também nos acompanhar nesta tarde através da leitura que será feita neste momento. Queremos vos convidar para lermos um versículo da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. São Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Que nos diz a palavra de Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos o próximo louvor que estaremos ouvindo oferecer a todos os irmãos aí do bairro do Portal Kennedy, e bem como a todos os irmãos aí da congregação do bairro do Tambor, onde o nosso diácono, o irmão Max, é o dirigente da congregação, e que essa
esse mesmo louvor também estenda-se a todas as pessoas, irmãos, amigos, sem exceção, um louvor para a sua meditação, na voz de Armando Filho, aceitas-me como sou. Muito bem, queridos ouvintes, vamos neste momento dar início ao quadro O que a Bíblia diz, mas antes queremos apenas reforçar o aviso que você acabou de ouvir, convidando você, meu querido amigo, para estar também interagindo conosco através do WhatsApp, número 989636479, 989636479. Você que está participando, receba a nossa saudação. Vários irmãos que estão na sintonia conosco, que estão enviando mensagens nesta tarde, nosso irmão Antônio, nossa irmã Finha, irmão Dorico, irmão Wagner do Templo Matriz, irmã Rosineide, irmão Vando, aos irmãos que estão no Fabrico, em Serra do Vento, aos irmãos que estão no seu trabalho, dentro do seu veículo, em casa, mas estão sintonizados conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos neste momento para o quadro O que a Bíblia diz. E neste momento nós queremos apenas reler uma vez mais o versículo que acabamos de ler na leitura oficial deste programa, que encontra-se no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre uma das importantes doutrinas da Bíblia, a doutrina da Santíssima Trindade, que foi alvo de calorosos debates durante a história da Igreja e que ao longo do tempo foi sendo estabelecido conforme o que estava escrito na Palavra de Deus. Então, querido ouvinte, hoje nós vamos estar falando sobre este importante tema, que é a doutrina da Trindade, um só Deus em três pessoas. E nada melhor, diácono Edivan, do que iniciar trazendo a definição da palavra Trindade. Alguém pode dizer como esta doutrina é bíblica, se esta palavra não encontra-se nas Escrituras? E qual a definição deste termo para que o ouvinte possa entender? Boa tarde, a paz do Senhor também ao nosso presbítero Elionai. E nós queremos trazer para você, tentar responder essas perguntas de uma forma muito sintética, muito simples, tentando resumir ao máximo possível e de uma forma não tão técnica, porque se usarmos termos muito técnicos fica mais difícil para a compreensão do ouvinte. Então nós vamos tentar trazer de uma forma que seja capaz de você assimilar e compreender de uma forma mais perceptível. Então o bloco terá algumas perguntas, mas nesse primeiro bloco nós queremos falar sobre essa doutrina declarada, presbítero, que é onde nós precisamos desmistificar alguns conceitos e bem rapidamente, porque a palavra doutrina em si não é muito familiar, não é, presbítero? Sim, para as pessoas que nos ouvem. Então, antes de juntarmos as duas palavras doutrina e trindade, é bom que nós definimos o conceito da palavra doutrina. Então, o conceito da palavra doutrina nós podemos dividi-las em três palavras: aprendizado, ensino e disciplina. Quando eu falo que doutrina é aprendizado, eu estou dizendo que ela é capaz de ser absorvida. Quando eu falo que ela é ensino, ela quer dizer que ela é capaz de ser transmitida. E como eu falo que ela é disciplina, estou dizendo que ela é uma matéria de estudo. A área de atuação de doutrina, então, geralmente a gente associa, presbítero e diácono Max e os irmãos que nos ouvem, a palavra doutrina nós geralmente associamos simplesmente como se fosse uma doutrina bíblica, mas doutrina, a expressão doutrina, ela pode ser uma doutrina filosófica, pode ser uma doutrina jurídica, pode ser uma doutrina política, mas também o que nos interessa é que ela pode ser uma doutrina teológica, ou seja, por ela ser teológica, ela é uma doutrina que pode ser estudada a partir da perspectiva bíblica. Terceiro, em que áreas a doutrina ela pode ser atuada? Ela pode atuar, e nós podemos dividir em duas áreas. Na teologia individual, que nós chamamos de o estudo em temas individuais, exemplo, doutrina de Deus. Isso. No que estamos estudando aqui agora. E também na doutrina coletiva, ou seja, é aquele estudo que é sistemático e que a maioria das pessoas chama de ter
teologia sistemática, exemplo, doutrina da Trindade, pneumatologia e outras áreas. A área especificamente em que nós estamos estudando sobre a doutrina da Trindade, ela é estudo da doutrina da Trindade na área da natureza, em que se estuda a natureza de Deus, ou seja, o ser de Deus. Começamos em uma ordem decrescente. A pergunta veio de cima e nós estamos começando do final para o início, porque essa definição seria mais fácil para os caros ouvintes. A outra pergunta, dentro dessa pergunta, presbítero, que o senhor falou, se ela era uma doutrina, apesar de não ter o termo bíblico, se ela seria uma doutrina bíblica. Sim, porque de acordo com a terminologia, a doutrina da Trindade, ela vem antes da terminologia, tá certo? O que é uma terminologia para você que está nos ouvindo? Então ela vem antes de uma definição. Significa dizer, em termos práticos para as pessoas que nos ouvem. Exemplo, ela tem a ideia de existência antes dessa etimologia. Então a ideia ela já existia na Bíblia, muito mesmo antes de séculos depois alguém trazer a definição da palavra Trindade. Outro exemplo é que nós existimos como corpo físico, seres humanos, antes mesmo de existirmos como corpo jurídico, para o ouvinte que nos compreende. Exemplo, quando nós nascemos, nós somos pessoas já, seres humanos, existimos em corpo. Todavia não existimos juridicamente. Então a doutrina da Trindade, ela é como esse corpo, ela já existe na Bíblia, ela está lá. E simplesmente o que faltava era só dar o nome jurídico, que seria o que os grandes pensadores fizeram em dar o nome Trindade, mas ela estava ali. Um outro exemplo seria, até aqui mesmo de rádio, nós poderíamos citar, é o fato e a notícia. A notícia ela só existe porque existe o fato. Isso. Então, a doutrina bíblica, ela existe a partir desses princípios. E para concluir apenas a definição da doutrina definida, é que ela é um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem 3 pessoas, da mesma substância, de subsistência, ou seja, quando se falamos subsistência, para você que está no outro lado, nós falamos em essência. E para concluir, quando falamos nessa essência, quando falamos nessa unidade, existe a unidade absoluta e a unidade composta. Um exemplo é, quando eu digo um homem, eu estou falando de uma unidade absoluta, eu estou usando o artigo definido para isso. Mas quando eu digo um homem e uma mulher serão uma só carne, eu estou falando de uma unidade composta. Então Deus, a Trindade, na Trindade ele faz parte dessa unidade composta, presbítero. Muito bem, diácono Edivan. Mas queremos ainda perguntar ao nosso irmão, diácono Max, existem pessoas, diácono Max, que sentem dificuldades de entender esta doutrina, a doutrina da Trindade, questionando-se, afinal, Deus é único ou está manifestado em 3 pessoas distintas? Porventura a doutrina da Trindade contradiz a unidade de Deus? Amém, meu presbítero. Desejo lhe saudar com a paz do Senhor também. E eu gostaria de iniciar, presbítero, afirmando que Deus é único e se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De maneira tal que o Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Quando Jesus diz lá no Evangelho que João escreveu, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, ele não estava falando que eles são a mesma pessoa, mas que eles são um em essência, ou seja, ambos são pessoas distintas e ao mesmo tempo são Deus, não 2 deuses, mas o mesmo Deus, um único Deus. Da mesma maneira, ao falar do Espírito Santo, Jesus diz que eles são um em essência, lá no capítulo 14 e versículo 16 também do Evangelho que João escreveu, presbítero, a gente vai encontrar lá a seguinte declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. No versículo 26 desse mesmo capítulo 14 do Evangelho que João escreveu, Jesus diz que esse Consolador é o Espírito Santo. Mas convém destacar aqui, presbítero,
o significado da palavra outro. O irmão Edivan há de concordar conosco que nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e em grego existem duas expressões que são traduzidas por outro em português, pela palavra outro em português. São elas a palavra allos e a palavra héteros. O substantivo héteros, ou palavra héteros, ele significa outro de espécie diferente. Mas o termo grego escrito aqui em João capítulo 14, versículo 16, não é héteros, é allos, que significa outro da mesma espécie. Ou seja, Jesus estava falando que apesar dele e o Espírito Santo serem duas pessoas distintas, eles são um em essência. Ambos são um único Deus. Dessa maneira, podemos concluir que a doutrina da Trindade não contradiz de maneira alguma a unidade de Deus. Muito pelo contrário, ela reafirma a unidade de Deus. Então, Diácono Max, podemos entender que Deus é um em essência, mas é plural em pessoa. O Pai é distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo. Agora, essas três pessoas, uma só substância, uma só divindade, como aqui o nosso irmão Diácono Max acabou de nos falar. Também, de acordo com o que o nosso irmão Diácono Edivan falou a respeito da unidade composta, poderíamos citar a exemplo o número 111, que são três números iguais, cada um com a sua função, unidade, dezena e centena, que compõem um único número. Isso também pode servir como exemplo para nos fazer entender, compreender melhor esta doutrina bíblica, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Nós vamos continuar falando sobre este importante assunto depois de um breve intervalo. Continue sintonizado na 98,3 FM, Rádio Bituri. Este é o programa Em Defesa da Fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Belo Jardim. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe como ele age? Venha com toda a sua família para o culto de ensino, estudar por meio da Bíblia e conhecer mais de Deus. Nesta sexta-feira, na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Voltando para o nosso assunto, a doutrina da Trindade, um só Deus em três pessoas. Diácono Edivan, há manifestações na Bíblia em que aparecem estas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando ao mesmo tempo? Sim. Continuando com a pergunta do nosso presbítero Leonai, sim, a resposta inicial, a afirmativa que temos é que sim, que há como comprovarmos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, também há comprovação bíblica para a manifestação da Trindade. Queremos apenas também usar, já que algumas pessoas, presbítero, se me permitem, observam muito as leis da natureza, isso é apenas para nós mostrarmos que em toda relação geográfica e histórica há uma manifestação de Deus através da terminologia 3, ou da unidade 3. E se nós buscarmos isso, na natureza, nós vamos encontrar essas manifestações. Exemplo, vamos observar na matéria. A matéria tem o estado líquido, sólido e gasoso. São três. O tempo é passado, presente e futuro, também são três. O espaço é altura, largura e profundidade, também são três. O átomo são prótons, elétrons e nêutrons. Então, tudo isso nós vemos os vestígios de Deus da Trindade na natureza.
Diante agora da pergunta, especificamente sobre o Novo Testamento, nós vamos citar aí para você que está nos ouvindo. Com relação, em primeiro lugar, ao batismo de Jesus, nós vemos literalmente ali uma manifestação da Trindade, tipificando ali a Trindade. Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17 diz: E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali numa simbologia através da pomba. Também temos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, acerca do Consolador, quando ele diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o que o nosso diácono Marcos acabou de falar, outro Consolador, para que fique conosco. Então nós vemos ali também a presença da Trindade. E com relação também ao batismo bíblico, o nosso batismo, Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós poderíamos, diácono Marques, presbítero Leonar e queridos ouvintes, citarmos inúmeras passagens bíblicas aqui que realmente confirmam a teologia, a doutrina da Trindade também na Nova Aliança. Muito bem, então já vimos aqui claramente diversas passagens no Novo Testamento que comprovam a atuação destas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando ao mesmo tempo, como aqui foi falado pelo nosso irmão diácono Edivan. Mas queremos ainda perguntar ao nosso irmão diácono Max: há quem pense que a doutrina da Trindade é exclusivamente neotestamentária e que o Antigo Testamento não faz referência desta doutrina. Isto é verdade? Biblicamente, o que a gente pode extrair para comprovar que a doutrina da Trindade está expressa em toda a Bíblia? Gostaria de enfatizar aqui, meu presbítero, que essa doutrina ela está manifestada também no Antigo Testamento e que existem diversos textos no Antigo Testamento, diácono Edvan, que fazem alusão à doutrina da Trindade, e dos quais convém destacar, são vários. Eu queria destacar aqui, a princípio de conversa, o capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, onde está o relato da criação do homem, e diz assim a palavra: E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. Observe, presbítero, que o verbo fazer e o pronome possessivo nossa, ambos estão no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguns argumentam que está no plural porque Deus estava falando com os anjos. Só que esse argumento não sustenta, porque anjo não tem poder para criar. Isso. Nós não vemos em nenhum lugar da Bíblia um anjo tendo o poder para formar, para criar alguma coisa. E muito menos o homem foi feito à imagem e semelhança dos anjos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem foi feito, de acordo com o versículo 27 aí do capítulo 1 de Gênesis, a imagem e a semelhança única e exclusivamente de Deus. Então, quando Deus fala aqui de maneira plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, nós entendemos aqui que há, de fato, uma manifestação da Trindade no momento da criação. Nós podemos observar isso também no capítulo 1 de Gênesis ainda, e versículo 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui a atuação de cada pessoa da Trindade no momento da criação. Nós vemos o Pai aí: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, o Pai falando: haja luz. E aí a gente vai entender, de acordo com o capítulo 1 lá do Evangelho de João, que João escreveu,
que quando Deus diz haja luz, a palavra de Deus aí de fato é o Filho, é Jesus. João diz lá no capítulo 1 que Jesus, que o Filho é o Verbo, é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a gente entende que quando Deus fala, haja luz, quem vai lá e cria, através do seu poder também, há uma manifestação do Filho agindo no momento da criação. E aqui também tem no versículo 2, claramente falando do Espírito de Deus, que no momento da criação, ali, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus se movia aí sobre a face das águas. Existem inúmeros outros textos, mas convém destacar esses dois por enquanto. Muito bem, então de acordo com o que acabamos de ouvir pelo nosso irmão Diácono Edivan e nosso irmão Diácono Max, a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina expressa em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma doutrina que podemos encontrar em toda a Escritura Sagrada. Daqui a pouco continuaremos falando sobre este importante assunto, a doutrina da Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Continue conosco nesta tarde. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Graças a Deus estamos de volta neste momento e queremos apenas relembrar que o nosso pastor Hélio Ribeiro pede para avisar a toda a igreja que amanhã haverá grande culto de doutrina da palavra de Deus no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Então, todos os irmãos estão convidados para serem edificados pela palavra de Deus. Não falte, convide sua família, com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós queremos fazer a última pergunta apenas nesta tarde dentro deste assunto. É um assunto muito amplo, muito vasto, mas tentamos aqui de forma bem resumida trazer alguns questionamentos a título de esclarecimento de todos aqueles que nos escutam. Diácono Edivan, o que caracteriza Deus como Deus são os seus atributos: onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, entre outros. A Bíblia mostra que cada pessoa da Trindade tem esses atributos? Sim, nós podemos verificar isso, a atuação da Trindade, a manifestação, a revelação da Trindade também com esses atributos. E nós, para termos didático, eu separei aqui Pai, Filho e Espírito Santo, e citando cada um desses atributos em atuação na vida dessa pessoa. Então, com relação ao Pai, os atributos relativos a seres morais: misericórdia, que é um dos atributos de Deus, presbítero. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Atributos absolutos e imanentes ainda em relação ao Pai, que é a santidade. João capítulo 17, versículo 11, a oração de Jesus, ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Observem que ele chama o Pai de Santo. Então, santidade também é um atributo do Pai. Agora, os atributos relacionados ao Filho. Atributos relativos ou transitivos. Primeiro, eternidade. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostra a questão da eternidade. O outro atributo ainda relacionado ao Filho, Mateus capítulo 8, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso mostra a onipresença. A onipotência também está presente no Filho. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder
no céu e na terra. Isso é uma característica do Deus Todo-Poderoso. A onisciência, Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos. A onisciência é algo que está relacionado direto a Deus, é um dos atributos de Deus. E disse, porque pensais mal em vosso coração. Agora, os atributos relacionados ao Espírito Santo, para nós concluirmos a essa pergunta, são chamados de atributos, primeiro, atributos absolutos imanentes. Um desses atributos relacionado ao Espírito Santo é a vida. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele chama o Espírito de vida. Depois ele cita Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, mais um atributo que é a verdade. Ele diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, com referência ao Espírito Santo. E para concluirmos, os atributos relativos ou transitivos, que também é um atributo de Deus e que, consequentemente, também é revelado através da Trindade ou do Espírito Santo. A onipresença, Salmo 139, versículo 7, o salmista diz, para onde irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele dizendo que Deus estaria em todo lugar. E sobre a onisciência, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isto mostra a onisciência do Espírito. Então, presbítero e caro ouvinte, aqui está, mais uma vez, que a própria Bíblia, ela não se contradiz e ela se comprova as manifestações da Trindade também através dos atributos divinos. Muito bem, portanto, querido ouvinte, embora a doutrina da Trindade não se encontre de forma desenvolvida no Antigo Testamento, acha-se implícita na revelação divina desde o início. No entanto, é no Novo Testamento que encontramos as mais claras e explícitas manifestações da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é puramente bíblica, embora seja um mistério, jamais será uma contradição. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Avisos da semana. Muito boa tarde, querido ouvinte da Bitury FM, do programa Em Defesa da Fé. Nós queremos aqui agora da agenda do fim de semana. No próximo dia 13, sábado à noite, haverá Santa Ceia no Templo Matriz. Dia 14, próximo domingo, haverá aniversário da União de Adolescentes na congregação que fica aí no bairro em Coab 1. E também haverá culto de reencontro na congregação que fica localizada no bairro Santo Antônio. Compareça, leve sua família, Deus tem uma palavra para você. Amém. Queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, agradecer a audiência de todos os ouvintes. Que Deus abençoe a cada um. Muitos irmãos que estão participando aqui pelo WhatsApp, gostaríamos muito de citar alguns nomes ainda que ficaram, mas por conta do tempo não será possível. Fica para o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Vamos neste momento realizar uma oração de agradecimento ao nosso Deus com o nosso irmão diácono Edivan. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te porque o Senhor nos facultou essa oportunidade de estarmos aqui transmitindo a tua palavra, Senhor. Somos gratos pelos ouvintes, aqueles que estão no outro lado das ondas do rádio, Senhor, ouvindo a mensagem, que o Senhor possa esclarecer, sanar as suas dúvidas, transformar, ó Deus, o coração endurecido, o coração que às vezes, ó Deus, é levado por ventos doutrinários que levam para distante do Senhor. Então que Deus conserve aqueles que conhecem a tua palavra e que transforme aqueles que não conhecem. É em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.